Olá, meu aluno, minha aluna, como vão vocês? Tudo bem? Agora a gente começa o módulo 4. E no módulo 4 a gente vai tratar, ó, a dissertação do Sebrasp. Por que é importante nesse momento a gente focar na banca? Porque cada banca tem uma linha de trabalho bem específico, bem específica, o que nos ajuda a moldar, a modelar a sua prática de redação e permitir que você consiga, a partir desse referencial da banca, escrever de acordo com os critérios cobrados por essa banca. Ok? É fato que dissertação argumentativa ou expositiva será sempre dissertação argumentativa ou expositiva em qualquer banca, é fato. Agora, existem peculiaridades que são específicas de cada banca. Apesar disso, essas peculiaridades não se diferem tanto de uma banca para outra, não é? Mas o ideal, toda vez que você faz um concurso, é estudar o perfil da banca e trabalhar de acordo com esse perfil, ok? Então vamos agora iniciar a nossa aula 6, que vai tratar dos critérios de correção do Sebrasp, de correção da redação, ok? Então, o primeiro ponto que a gente deve observar aí são os critérios que a banca, em forma sintética, eu apresento aqui para vocês inicialmente, os critérios que a banca Sebrasp condensa na prova de redação. Então, por exemplo, primeiro item, letra legível. Esse item é colocado no momento em que se cobra do candidato que ele escreva a sua redação de forma manuscrita e com a letra legível. Entenda, letra legível é letra que se dá que dá para se ler. Não é necessariamente letra bonita. Beleza, quem tem uma letra bonita, ótimo. Quem não tem, não importa que ela seja uma letra feia. O que importa é que ela seja uma letra legível. Outro ponto que muita gente me pergunta: Adeildo, eu posso escrever minha redação com letra de forma? Claro que pode. Só tem um detalhe. Quem escreve com letra de forma tem o hábito de escrever as letras sempre do mesmo tamanho. Na redação, isso não é possível. Na redação, todas as vezes em que é necessário utilizar a letra maiúscula, tem que aumentar o tamanho da letra para marcar a presença da maiúscula. É assim que você procede quando escreve com letra de forma, numa redação de concurso. Beleza? Letra legível. O segundo ponto, a ausência de assinatura, rubrica ou qualquer palavra ou marca identificadora. Esse é outro critério utilizado pela banca para avaliar a redação. Por que isso? Preste atenção. É muito fácil, na cabeça do candidato, querer ludibriar às vezes a uma banca. Tem candidato que infelizmente pensa assim, não é o seu caso. Mas a banca é treinada para reconhecer qualquer tipo de marca identificadora. Então, às vezes, a banca vê um padrão de rasuras, por exemplo, e ela pode julgar aquele padrão de rasura, ver padrão, hein? Então não é qualquer rasura. Aquele padrão de rasuras como uma tentativa do candidato de se identificar. Compreende isso? Então é muito importante que você utilize apenas o espaço marcado ali da linha 1 à linha 30, naquele quadrinho ali, naquela caixinha para escrever sua redação. E não colocar nada que possa, porventura, ser uma sugestão de marca identificadora. Beleza? Então esse é outro critério utilizado para a banca para avaliar a qualidade de sua redação. E terceiro, apresentação, estrutura textuais e desenvolvimento do tema. E é bem aí que a pontuação da redação é feita. Observe. Utilizando agora um pouquinho mais de detalhes, eu quero que você vislumbre aqui comigo o entendendo melhor. A prova discursiva
avaliará o conteúdo, isto é, o conhecimento do tema, e receberá uma nota que pode chegar a 20 pontos. Então, NC, nota de conteúdo, ela vai poder variar de 0 a 20 pontos. Beleza? E, Adeildo, esse conteúdo, bem, no caso do Sebrasp, no caso do DEPEN especificamente, esse conteúdo está no item 22.2.1, conhecimentos, lá no edital, e trata especificamente de temas de atualidades. Esses temas de atualidade sugeridos são os seguintes. 1. Sistema de justiça criminal. 2. Sistema prisional brasileiro e sistema penitenciário federal. 3. Políticas públicas de segurança pública e cidadania. 4. O papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública. Então, sabe qual é a dica que eu te dou nesse momento? Pegue uma folhinha em branco, papel A4, por exemplo. Bem no meio da folhinha, escreva o tópico número 1, por exemplo, Sistema de Justiça Criminal. E vá puxando setinhas desse núcleo, irradiando essas setinhas, e escreva o máximo de informações de forma sintética, como tópicos, por exemplo, sobre esse tema. E o que seria isso, Adeildo? Isso é um mapa conceitual. Então eu sugiro que você faça 4 mapas conceituais, em que no centro de cada mapa, cada tópico desse que apareça como ideia principal. E pesquise, e se inteire, e se aprofunde no que diz respeito a essas informações. Na nossa apostila, tem uma sugestão lá para você realizar essa atividade. Eu quero que você faça essa atividade, ok? Eu quero que você só avance para a próxima aula depois que essa atividade estiver realizada, tá bom? É fundamental que você faça isso a fim de entender um ponto importante. Na redação, galera, ter o que dizer é tão importante quanto saber como dizer. Saber como dizer envolve a técnica de elaboração de parágrafos, a técnica de organização das informações, noções de parágrafo padrão, noções de tipos de argumento, estratégias argumentativas, se for o caso de um texto dissertativo argumentativo, domínio da regra gramatical, ok? Então essa é a parte técnica. Agora tem um conteúdo. Então é necessário saber como dizer as coisas, e tão necessário quanto ter o que dizer. Então esses mapas conceituais visam dar a você mais chances de desenvolver informações que poderão ser utilizadas e serão utilizadas na redação. Beleza? Próximo ponto aqui, ó. Capacidade de expressão na modalidade escrita. Inclusive, eu fiz um post recente sobre isso. Está lá no meu Instagram. Dê uma olhadinha lá nas minhas redes sociais. Beleza? O candidato deverá produzir, conforme comando formulado pela banca examinadora, o texto dissertativo, primado pela coerência e pela coesão, selecionando uma linguagem adequada à formalidade da comunicação dentro dos limites estruturais dessa modalidade textual. Vamos analisar tópico por tópico. Preste atenção. Capacidade de expressão na modalidade escrita é a tua capacidade de dizer o que tu pensas sobre determinado assunto. E aí isso envolve teu vocabulário, como está o teu vocabulário, palavra certa para traduzir o pensamento de maneira exata, o domínio da regra gramatical, para fazer uma frase inteligível, gramaticalizada, fácil de ser lida e de ser entendida. Isso tudo tem a ver com a capacidade de expressão na modalidade escrita.
Agora, além disso, tem esse outro ponto. A banca vai formular uma proposta de redação. O que é essa proposta? Ela vai trazer um comando, isto é, ela vai trazer uma informação ali que é para você analisar, ou para você abordar, ou para você discorrer, ou para você se posicionar em relação a algum tópico do tema dado. E aí chama atenção para o seguinte: bem aqui embaixo tem o endereço do meu site. Vai lá e leia o artigo Dissertação no Sebrasp. Eu analisei 19 redações, aliás, 19 provas discursivas do Sebrasp e cheguei a várias conclusões, e todas elas vão ajudar você a compreender o que representam esses comandos formulados pela banca. Beleza? Então é fundamental. Comando formulado pela banca. Entenda, a banca vai te dar um enunciado. Naquele enunciado tem um comando dizendo o que é para você fazer. Então, para você compreender bem isso, sugiro a leitura desse artigo. Beleza? Aqui o endereço do meu site, www.adeildojr.com. Beleza? Seguindo adiante, coerência. O que é coerência? Coerência é o sentido lógico, é a lógica do texto. Existem dois tipos de coerências. A coerência interna, que é baseada num princípio muito simples. Tudo o que você diz na redação depende do que você já disse. Tudo o que você vai dizer depende do que você está dizendo. É bem simples esse princípio. Quando você trabalha nessa perspectiva, o que acontece? Você não cai em contradição, você não extrapola a linha de raciocínio, você não reduz a interpretação das informações. Ou seja, você trabalha o tempo todo numa continuidade de pensamento. Isso é fundamental. Agora, além disso, existe uma coerência externa, que é o seguinte: a gente vai avaliar a redação do candidato, por exemplo, e analisa se aquela informação apresentada é fidedigna, ou seja, se ela é condizente com a realidade dos fatos relacionados ao tema, se ela é suficiente, isto é, se ela precisa de mais outras informações para clarear a ideia que ela traz, que ela sugere, ou se ela por si só é suficiente para traduzir a ideia, se ela é adequada para aquele contexto ali de uso. Então são vários elementos que a gente analisa observando esse aspecto da coerência externa. Beleza? Agora, e a coesão? Bem, coesão é unidade, coesão é ligação. Quando se fala em coesão, fala-se do seguinte: palavras juntas organizadamente formulam frases. Frases juntas organizadamente formulam períodos compostos. Períodos compostos, períodos simples, juntos organizadamente formulam parágrafos. E parágrafos juntos organizadamente formulam textos. Pois bem, quando eu falo juntos, estou falando de união, unidade, ligação. Isso é a coesão textual. A coesão diz respeito a um conjunto de elementos gramaticais e linguísticos que permite a você, quando escreve a redação, ligar ideias, retomar ideias, fazer referência a determinados elementos dentro do texto. Por isso que existe a coesão referencial, a coesão sequencial, a coesão por conexão, que envolve as conjunções, por exemplo. Ok? Então, se o texto tem uma unidade, essa unidade quem garante a coesão. E se é uma unidade de sentido, quem garante esse sentido é a coerência. Beleza? Por último, mas não menos importante, linguagem adequada, formalidade de comunicação. Como eu havia dito noutra aula nossa,
O concurso público é uma situação formal. E se nesse concurso há uma redação, você vai produzir um texto dentro de um contexto formal. Portanto, a linguagem usada por você tem que primar por uma seleção vocabular adequada a esse momento. Não pode usar qualquer palavra, não pode usar expressões, por exemplo, que remetem ao uso coloquial do dia a dia da linguagem. Então tem que ficar atento e eliminar essas marcas de coloquialidade. Beleza? Por fim, tudo isso deve ser feito dentro dos limites estruturantes do texto dissertativo argumentativo ou do texto dissertativo expositivo. Ok? Adeildo, como é que eu vou saber se o que eu vou escrever é um texto dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo? Pelo comando. Pelo comando da prova, lá na hora da proposta de redação sendo lançada. É ali que você vai verificar se a redação tenderá para a exposição ou para a argumentação. Ok? Vamos a um outro ponto importante aqui agora, que é o seguinte. Olha só. Uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa é outro critério importantíssimo. Aqui é o seguinte. Aqui será avaliado, por exemplo, o domínio da modalidade escrita do candidato, mas esse domínio de acordo com o emprego das normas gramaticais do padrão culto da língua portuguesa. E aí o que vai acontecer? Serão considerados aspectos de natureza gramatical. Os principais são grafia, que envolve a parte da ortografia e da acentuação gráfica, do uso do hífen, por exemplo, e dos sinais de pontuação. A morfossintaxe, principalmente na estruturação sintática da frase, se ela está de acordo com os princípios sintáticos da língua portuguesa, como concordância, regência, crase, pontuação, no caso o uso da vírgula, uso adequado de conectivos, de preposições, conjugação correta dos verbos, enfim. Todos esses elementos que são constitutivos da morfossintaxe. E como eu havia falado, aqui novamente é enfatizado a propriedade vocabular. Enfatizada essa propriedade vocabular por quê? Porque isso traduz também domínio gramatical. Não é? O emprego correto, por exemplo, das palavras e seus respectivos gêneros, seu respectivo número, seu plural adequado. Tá vendo? Então, esses são os fatores condicionantes da redação da banca Sebrasp. O Sebrasp se apropriou de todos os critérios de correção do CESP. Lembrando que o Sebrasp é um órgão vinculado ao CESP-UNB e é o órgão responsável pela realização, organização de concursos, eventos e pesquisas dentro da área de eventos do CESP-UNB. Ok? Então, a gente finaliza bem aí essa parte teórica do curso, ok? Lembrando, tem um exercício para você realizar agora. Esse exercício visa ajudar você a construir, a conceber informações relacionadas à produção de conteúdo para a sua redação. Então, faça essas atividades na apostila e aí vem agora uma surpresa. Tem um bônus para você. Que bônus é esse? Eu vou avaliar, eu vou analisar um tema proposto pelo Sebrasp. E detalhe, não é qualquer tema. É o tema da redação do concurso do DEPEN passado, o último do DEPEN, o de 2015, organizado pelo Sebrasp. Olha que legal, beleza? Então fique ligado, faça seus exercícios e depois disso, aí sim, vá para o bônus. É muito importante. Aquele abraço e até lá.